processo, para o fisco, na verdade, vamos sim, para efeito de auditoria, eu só preciso saber o que foi consumido e o que foi produzido. E o resto é com nota fiscal, essencialmente, né? Vamos lá, K230, K235. É o que o fisco de fato interessa. Mas foi produzido interno, né? Isso. Não foi. Não estou pensando em K250 nem K255 pelo outro motivo, porque isso tem nota fiscal. Então, teoricamente, isso já está. Teoricamente, né, gente, isso já está ajustado. Concorda? Se ele não aplicou o material dele. Não, aí começamos o mundo real. Peraí. Eu falei na teoria. Para efeito de fisco, o que ele quer saber é o que foi consumido, o que foi produzido. Agora, isso, teoricamente, é esse ponto. E é isso que o auditor vai fazer, a auditoria quantitativa de estoques. Espera. Eu estou brincando com ele, porque a gente estava falando que quando a gente almoça, só sai trabalho, né? Se a gente não falar de trabalho desse jeito... Não é só quando almoça, né? Café da manhã e hoje papo é de estacionamento. Estacionamento. Então, olha bem, gente, existe uma fórmula que, na verdade, a gente aprende. Eu sei que muitos presentes aqui não têm formação necessariamente em contabilidade, mas uma das primeiras coisas que a gente aprende em contabilidade é uma fórmula que é exatamente a fórmula utilizada na auditoria de estoques. Estoque inicial mais compras tem que ser igual ao estoque final mais as vendas. Considerando você uma empresa mercantil, estoque inicial é o que você informa, é o seu inventário do ano anterior, que se torna o seu estoque inicial do ano seguinte. Estoque final é o que você informa no seu inventário. Compra é compra através de documento fiscal, venda é venda através de documento fiscal. Tá. O que furava nessa auditoria exatamente nas indústrias é porque você tinha coisas consumidas no processo produtivo e tinha coisas produzidas no processo produtivo. E aí se inclui nessa fórmula o quê? Consumo na produção e produto produzido. Mas a fórmula permanece a mesma. Inclusive, existe uma regulamentação de uma lei, que agora vai me faltar o número dela, mas ela é de 1996, depois eu até posso passar, que é exatamente o levantamento quantitativo por espécie, que é regulamentado pela Receita Federal. Essa auditoria, e ela tem até, inclusive, o arbitramento das diferenças que são fatos geradores, né? Nos estados, elas mudam os nomes dessa auditoria, elas mudam, mas a essência é essa fórmula, é a base da construção. Então, o bloco K vem exatamente para compor os dois pedacinhos que faltavam. Para a auditoria é isso, e o auditor ele vai querer saber apenas isso. Agora é muito fácil falar, né? Para produzir um número quantificável, nós encontramos no mundo real uma infinidade de desafios, uma infinidade de nuances. A questão que o Jorge gostou, eu gosto muito, a gente bateu muito na tecla, a questão do ganho, né? Pô, peraí, mas tem ganho em processos produtivos. Mas só para efeito de provocação, e me atendo muito especificamente à pergunta da auditoria e do uso, tem um ponto que eu acho que as fiscalizações da auditoria que é interessante a gente colocar, sobre aquela história da não existência ou da existência do controle de já há muitos anos, que é a seguinte: essa provocação dos fiscos pela inclusão do bloco K, para mim demonstra claramente que todos vão investir em ferramentas de auditoria, que eu chamo de auditorias quantitativas. Tá? Os fiscos eles trabalharam durante muitos anos nas auditorias qualitativas, que são as auditorias de quantificação de tributo, quanto se paga de tributo. Então eu percebo uma ênfase por parte das fiscalizações para isso. E uma das coisas que você vai ter derivado dessa ênfase, por exemplo, é a questão de aproveitamento de crédito de material de uso e consumo. Essa é um fator que vai ficar absurdamente evidente quando dá primeiro dia da entrega do bloco K. Por quê? Porque é bem simples, você vai ter uma entrada de um produto, ou ele está no seu estoque, ou ele está numa ficha de produção. Não tem terceira opção, né? Porque se ele não estiver na ficha de produção de algo, ou ele não estiver em seu estoque, ele é o quê? Material de uso e consumo. Consequentemente, você não pode aproveitar esse crédito, ou ele foi perdimento, aí você tem que fazer o estorno desse crédito. De fato, é algo que nós temos que começar a repensar uma série de coisas dentro das empresas para que essa informação seja usada. Tem alguns outros fatores, e aí me atendo a processos produtivos, ciclos longos de produção. Né? Isso é algo, você pensa numa empresa que tem um ciclo produtivo de várias etapas de 3 meses. Uma locomotiva, um avião... Isso não combina muito bem com esse tal de SPED bloco K.
Então, a gente faz algumas sugestões, a gente já teve a oportunidade de estar conversando sobre esses gaps, né, de desafios. Por exemplo, começar a colocar no seu ciclo produtivo subprodutos, que seriam para poder você fazer ordem de serviços menores, né? Produto A, produto B, produto C. Produto em processo. Para poder você diminuir esses prazos dessas ordens de produção, para encaixar, vamos dizer, com um cronograma de entrega. Isso vai te facilitar, porque senão você vai ficar com um estoque voando, né? A matéria-prima muito grande, né? Essa é a questão das empresas de bens de capital. Eu cheguei até a conversar com o Zé Eduardo, e ele mexeu no PVA. Porque é uma empresa de bens de capital que faz comporta, hélice, etc., barcos, navios. A ordem de produção tem 4 anos. E no segundo ano entra uma nova ficha técnica que não estava previsto, tal. E aí no PVA ele aceita você ter uma segunda ficha técnica para empresas de bens de capital. Mas eu queria dar um exemplo desse que vocês dois citaram. Eu queria até levantar, mas que eu estou com ruim da perna. É hábito de palestrante. Eu vou dar o exemplo que eles citaram ao longo de um período. Então o camarada compra um produto da Inglaterra. Isso é de uma empresa que a gente fez um trabalho de mapeamento. Não posso falar o nome. Ele compra um ovo. Esse ovo é incubado, nasce o pintinho, que vai crescer, namorar e ter filhos, e vira a matriz, a galinha, ou, no caso é a galinha, ela é a matriz. E depois vai gerar os seus filhotes, para chegar lá na frente virar um nuggets, virar... etc, etc. Então, Alguém vai pensar que nós estamos com fome aqui, mas é de novo comida. Então, fazendo uma brincadeira, é o bisneto daquele ovinho é que vai virar o produto final. Mas aí, no meio dessa história, quando ela vira a matriz, eu vou incluir um detalhe terrível. Eu vou levantar. Nós estamos falando de bloco K. Essa luz aqui atrapalha pra caramba. Estamos falando de bloco K. Mas na hora que ela virou matriz, ela virou ativo biológico. Aí entra um amigo nosso chamado José Jaime Júnior, vocês conhecem? Supervisor da ICF, que diz o seguinte, ele não, né? A COSIT, que você tem que contabilizar o seu ativo biológico por item. Estou falando que na reunião última tinha um cliente meu que tem 10 mil árvores e estava habituado a contabilizar por grupo de ativos, assim como fazem as telecoms, as energias elétricas. E agora eles querem, ele não, né? A COSIT quer por unidade, por ativo biológico. Então, cada galinha tem uma plaquinha no bumbum. Além de você falar para o bloco K desse processo produtivo, você tem que lembrar que aquela matriz tem que ir lá na ICF. A discussão a respeito do segredo industrial, né, ela já foi bastante debatida no GT 48. E... bom, além de toda a questão do sigilo fiscal, né, que existe essa proteção, a questão de que essas informações elas já existem em outras obrigações, em outras declarações, porém de forma dispersa, né, quando você informa suas notas de aquisição de mercadoria, né, o seu faturamento, de venda dos seus produtos. Então, de forma indireta, essas informações já estão aí no ar, né. O que vai acontecer é que o bloco K vai pegar parte dessas informações e reunir ali em uma lista técnica, né, em um registro específico, onde você vai ter que informar o seu consumo padrão. Mas o entendimento do GT 48, e aí já né, de conhecimento público, é de que a questão do sigilo ela não se trata apenas da questão da lista técnica, né? O processo produtivo envolve uma série de outras questões, né? O como fazer, né, a fórmula específica, né, apesar de eu ter ali na lista técnica a relação de quantidade de insumo que resulta em unidade de produto, né, eu tenho todo um conhecimento por trás daquilo ali, do como fazer. Tecnologia, equipamentos. Sim. Né? Então, simples acesso à informação, o nosso entendimento, não seria de forma direta e tão taxativa como é colocado, né, por quem questiona essa questão, uma ameaça ao sigilo industrial. Outra colocação que o GT divulgou, né, no Perguntas Frequentes, a gente tem uma pergunta referente a essa questão. E aí, lógico, óbvio, não queremos imputar às empresas uma forma de trabalhar, mas uma sugestão seria a questão da codificação. Você não quer identificar,
o item X ou Y, porque entende que vai correr o risco de divulgar suas informações, né, a composição do produto, pode cifrar a descrição do item. Né, em um eventual procedimento de fiscalização, você vai fornecer ali para o auditor fiscal a decodificação daquilo ali, do que aquilo realmente se trata. E aí, óbvio, o auditor fiscal vai ter acesso à informação, mas, de novo, eu repito, ele está, né, obrigado à questão do sigilo. Então, não seria um problema para as empresas com relação à questão do sigilo industrial. Posso dar uma sugestão, doutor Clóvis e Carla? Porque quando a gente pergunta isso, e nós tivemos uma reunião lá em 2006, até foi desenvolvida uma SI, que as empresas queriam que a Receita adotasse a SOX, os procedimentos que existem na SOX, e a Receita falou, olha, a SOX, Sarbanes-Oxley, não é uma legislação brasileira, mas nós adotamos lá no CEPRO os requisitos de TI e tal. Falta uma posição do CEPRO, explicar para o contribuinte quais são os requisitos, os controles internos, acesso ao servidor, ao banco de dados. Deixar isso mais claro, na verdade, né? Porque já é utilizado, só que não é divulgado que o acesso não é assim. Como eu já citei anteriormente, o GT48 tem adotado a estratégia de reaproximação, né, com o contribuinte, com o prestador da informação. E desde a última movimentação que houve, que acabou resultando nessa prorrogação, né, para 2017, nós adotamos uma postura de ouvir, de recebermos propostas, né, de nos reunirmos com determinados organismos e até mesmo algumas empresas que nos apresentaram reclamações, reivindicações fundamentadas, né, propostas por escrito, né, de dificuldades que eles encontravam em seu processo produtivo e pediram a nossa análise, né, para uma eventual alteração de layout, adaptação do bloco K para facilitar a prestação da informação. O critério de avaliação dessas propostas, senão nós não partimos de um critério específico, vamos alterar o layout para a empresa X ou para a empresa Y. Né? A avaliação envolve a questão de o quão abrangente vai ser, serão, né, os efeitos dos benefícios referentes a qualquer alteração que nós decidamos implementar no layout hoje existente. Então, partindo desse princípio, né, da questão do benefício, que algumas questões, né, poderiam trazer com relação à facilitação da prestação da informação, foi decidido na última reunião do GT48, agora no mês passado, a implementação de algumas alterações. Bom, em primeiro lugar, eu quero deixar claro que essas alterações, elas não refletem nenhuma modificação no que o Bloco K já tem hoje, nos seus registros, nos campos, da forma como estão organizados. A estrutura atual está preservada. A estrutura atual está preservada, a forma de captação da informação continua a ser a mesma. O nosso intuito com as modificações é de facilitar a informação de alguns processos que, embora não sejam o processo produtivo em si, né, mas são inerentes à produção. E aí, basicamente, foram três pontos principais tratados com essas alterações. O primeiro deles é a questão do desmonte. Né? Nós sabemos que, durante o processo de produção, é possível que por rejeição de um controle de qualidade ou por uma necessidade específica da empresa, um produto B ou C tenha que ser desmontado, é o processo de canibalização, que foi citado, né, no início. E hoje, no layout do Bloco K, como ele é configurado, a orientação do GT48 tem sido de que seja feito por meio do K220, o que envolve outros registros, como o 0210, que é a questão de 220, desculpa, de fator de conversão. Né? Então, temos que pegar um produto X e dividi-lo ali em N peças. Temos que apresentar um fator de conversão para aquilo, né? Como que ele gerou aquela realimentação no estoque. Então, o processo, da forma como ele é orientado a ser feito hoje, ele é complicado. Né? É difícil, é um controle muito detalhista que dificulta muito a prestação da informação por parte das empresas. Então, foram criados registros específicos
para tratar essa questão do desmonte. Então, teremos um registro com uma ordem de produção específica, onde o produto a ser desmontado sai do estoque, cada peça gerada é retornada para os seus respectivos estoques por meio de um registro filho. Eu estou falando em termos gerais, então não vou entrar em detalhe, porque o ato COTEP ainda não foi publicado, mas provavelmente a publicação deve sair já na próxima semana, já está em processo de aprovação na COTEP, CONFAS. Então, por isso que eu estou falando de uma forma genérica, mas em breve os senhores terão à sua disposição a questão do layout e disponibilizaremos também, logo em seguida, a publicação do ato, o guia prático já atualizado. Embora essas alterações de layout, elas estarão disponíveis, né, e serão válidas para janeiro de 2017, tanto o guia prático quanto o PVA serão disponibilizados com a antecedência devida para a adaptação das empresas. Bom, seguindo com relação às alterações, a outra questão é referente a reprocessamento, né, a questão de reparo de produtos, que é uma questão também que a gente sabe que acontece no processo produtivo. Então, a forma como é orientado hoje, né, para que a informação seja prestada, também não está muito clara e realmente reconhecemos que gera dificuldades para as empresas. Então, também foram criados registros específicos para esse tratamento, de onde o produto ele é retirado em uma ordem de produção para reprocessamento, né, para reparo, e por meio de registros filhos vão ser consumidos ali as peças, os materiais necessários para esse reparo. E aí, nessa questão do reparo, pode ser que haja retorno também de peças para estoque, né? Retira uma peça, volta para o estoque. Então, esses ajustes eles serão tanto para consumo de material, né, quanto para retorno de material para os estoques, né, referentes a essa ordem de produção. O terceiro ponto é referente à correção de apontamentos. Então, bom, nada é perfeito, né? A informação dentro da empresa, ela não é perfeita, ela não é redonda. Pode ser que lá em junho eu identifique nos meus controles gerenciais, nas minhas informações contábeis, um erro de apontamento que ocorreu em março, em janeiro, né? Hoje, a orientação do GT 48 é de que, caso o erro de apontamento tem que ser feito no período em que ele ocorreu, né? E caso ele esteja identificado após a transmissão da FD referente àquele período, teríamos que fazer uma retificação. E aí, como a retificação implica alteração de saldos, né, que são alimentados sucessivamente, se eu lá em junho ou em dezembro identifico um erro de apontamento em janeiro, eu teria, então, consequentemente, que retificar janeiro, fevereiro, março, abril, né, atualizando os meus saldos. Isso gera todo um retrabalho e que fica difícil para empresas, por exemplo, que têm um conteúdo muito grande de informações. Né? Nós temos empresas que temos grandes montadoras, grandes empresas, em que o arquivo da FD ele é muito grande. Então, o reprocessamento para gerar, para validar toda aquela informação levaria muito tempo, né, para ser feito. Então, pensando nisso, a nossa proposta também traz registros específicos para a correção desses erros de apontamento. E aí, tanto com relação ao erro de apontamento no estoque de produtos fabricados, quanto com relação ao consumo de insumos, seja para mais, seja para menos. E aí, consequentemente, se eu corrijo, né, apontamento de consumo, de produtos fabricados, eu tenho que corrigir saldos de estoque. Então, há um registro específico também para correção de apontamento do estoque escriturado. Observando que o fisco, nesse ponto, ele está abrindo mão de ter uma informação direta corrigida no período de ocorrência do erro de apontamento. Para nós, fiscos, assumimos o ônus de buscar, dentro de um determinado período, os registros referentes a essas correções. Então, mais uma vez, demonstrando que nós estamos nos posicionando de forma flexível, retirando a obrigação de retificação rígida do contribuinte, né, e tomando para nós, fisco, o trabalho de buscar informação dentro dessas escriturações.
Mas, óbvio que não podemos deixar isso completamente em aberto. Então, esses erros de apontamento, eles terão que ser feitos entre dois inventários. Por exemplo, uma empresa do lucro real, que apura o seu imposto trimestralmente, ela tem que apurar o seu inventário a cada trimestre, fazer o fechamento dos seus custos, né, para apuração do imposto. Então, eu não posso fazer um erro de apontamento em janeiro, lá em abril, porque aí eu tenho períodos de inventários diferentes. Então, dentro de um mesmo período de inventário, mas nós estamos também proporcionando com essas alterações essa maior flexibilidade para as empresas. Bom, os senhores terão mais detalhes, né, a respeito dessas alterações, como eu já disse, com a publicação do ato COTEP, e a partir daí o GT 48 vai disponibilizar mais informações com a revisão do Perguntas Frequentes, disponíveis no sítio do SPED, que já traz bastante informação sobre o Bloco K, então essas alterações vai gerar uma atualização em algumas perguntas. Então, nós vamos fazer essa revisão já buscando esclarecer da forma como já é feita, né, os procedimentos e as dúvidas que já foram apresentadas anteriormente. E continuamos também com o Fale Conosco. Nós buscamos sempre atender e dar o retorno necessário às dúvidas que nos são encaminhadas, né, e especialmente com relação ao Bloco K. O nosso intuito é intensificar esse atendimento para, como eu disse, a gente acabar com essa queda de braço, né, entre prorroga, não vou entregar a informação, não dá para fazer desse jeito, para que a gente consiga chegar a um ponto em que a obrigação ela entre em operação e, a partir daí, a gente consiga, em colaboração, melhorar a informação que já é cobrada. Você já começou um exemplo que passou exatamente na minha cabeça. Tem processo produtivo que tem perda de 90%. E aí? Eu acho que perda tem que refletir a realidade do processo produtivo. E a auditoria ela não pode fugir dessa realidade, sob pena de fragilizar o seu procedimento de fiscalização. Eu tenho isso para mim me soa muito lógico. Eu tenho um pezinho em engenharia mecânica lá atrás, né? Minha primeira formação é engenharia mecânica, e eu coloco isso para mim. A primeira coisa de se auditar é que você tem que entender o processo produtivo. E em determinados processos produtivos, rendimentos de máquina e rendimentos de agregação, você tem. A área de siderurgia, nós temos exemplos, né, Jorge, infinitos, né, de que o cara põe uma concentração de 100% para que agregue 3% naquela liga, ou zero. Tem alguns casos assim absurdos de perda. Claro, aí aquilo vira sucata rica, já é outro raciocínio. Que aí vai ter, na verdade, a empresa não joga aquilo fora, ela faz uso para aquilo para outras condições, pelo valor até econômico, que aí já é outra conversa. Então, perda, para mim, sinceramente, eu acho que ela tem que refletir a realidade. O que o Jorge colocou, retomando até o ponto de vista dele, eu gosto muito da ideia de aproveitar o prazo para a entrega, né, dessas soluções, inclusive das perdas, porque pela variabilidade que existe, né, temperatura, umidade, né, especialmente umidade é um fator brutal. Para quando você usa matérias-primas agrícolas ou vegetais, você tem uma questão de tempo de maduração, quantidade de açúcar, acidez, uma série de outros fatores de rendimento de produção que são brutais também. Então, eu pessoalmente, para efeitos fiscais, eu gosto que ele refletisse. Faz o produto e aí começa a repensar a ficha técnica, né, num processo inverso. Isso já ocorre numa série de outras soluções, que é um foco no inverso da solução. De novo, o BI fiscal funcionando, né, Jorge? A gente sempre tratava essa discussão, ou considerava, uma perda de 5%. Aí São Paulo, Rio de Janeiro, adotaram agora que a perda tolerável é de 1%. Ele está dizendo o seguinte, até 1% você não precisa estornar o crédito daquele material apropriado ao longo da produção. Agora, acima disso, você tem que estornar, se você teve perda de 5%, você tem que estornar 4% de ICMS. Salvo se você tem laudo. E aí eu não sei como que os estados estão tratando a questão do laudo técnico. Que é a comprovação, né? Que é a comprovação, que é a comprovação de que o processo realmente... Porque acima de 1%, perdão a palavra, o fisco entende que você está desviando material, está revendendo esse material sem nota fiscal. Essa é a discussão da questão perda no processo produtivo.
Eu também tenho cliente que faz castanha de caju, é 80% de perda. Ah, mas aí ele aproveita a polpa para fazer o suco, ele aproveita a casca para usar de carvão, então ele tem um outro processo produtivo que não tem ficha técnica. E aí a gente volta lá na origem. Como vai ser a produção dele, então, e o registro e a rastreabilidade. Né? Essa turma que aproveita como a casca do coco também, como carvão, e alguns, dependendo da produção, aproveita até, tem oferta do protocolo de Kyoto. Nessa posição, por exemplo, ele tem uma segunda receita, venda na bolsa do protocolo de Kyoto por causa do sequestro de carbono. E aí o Fisco Federal até disse que não tem piscofins, olha que legal. Então, essa daí, gente, é uma pergunta que se faz. Mas onde é que eu lanço o serviço? Eu tenho que criar um item para lançar a mão de obra? Né? É quase que uma... Gente, isso vai estar na sua escrituração contábil digital. Né? Não está no bloco K. Bloco K vai apenas as produtos físicos. Né? Então, toda a agregação das demais vão estar. Parte delas agora... Alguns cuidados, porque parte delas vão estar na ficha técnica quando você falar em algumas outras discussões. Mas, por exemplo, serviços, vai estar na escrituração contábil. O lançamento do custo dessa matéria-prima, desse componente para efeito de matéria-prima, não para efeito de bloco K especificamente lá.